Olá, gente querida, graça e paz, tudo bom? Como é que você tá? Como é que você tá vivendo esse período novo de Deus nas nossas vidas? Bom é que dá muito tempo para que a gente possa refletir sobre algumas coisas. E há uma palavra muito forte no meu coração esses dias. Mas o texto que eu gostaria de colocar para vocês está lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, aqui está um conselho de Deus para onde a gente deve olhar. Então ele diz o seguinte: olha na vocação, vocatel, a voz de Deus na vida das pessoas. É esse o olhar que nós devemos colocar para analisar tudo que ocorre à nossa volta. E uma palavra tem ardido no meu coração, que é a palavra de honra. Muitas vezes nós ficamos igual o mundo, confundido com as escolhas de Deus, porque a honra está muito ligada à nossa capacidade de saber valorizar aquilo que Deus escolhe, aquilo que Deus determina. Geralmente nós queremos fazer juízo baseado nos nossos valores, naquilo que a gente acha que é certo. E aí a gente deixa de honrar, a gente deixa de valorizar aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus determinou em nossas vidas, ou para as nossas vidas. Porque Deus tem escolhido pessoas, querido, na sua vida, que serão, que exercerão, na verdade, um papel de direcionamento, um papel de liderança, um papel de condução, para os quais você tem que ver e tratar com muita honra, com muito respeito, né? Com um tratamento diferenciado. E quando a gente vai olhar lá para aquele episódio de Miriam, que Moisés, ele não era para ele casar com ninguém fora, né, do povo de Deus, foi ele mesmo que trouxe essa lei, mas ele vai e casa. Quando Miriam viu isso, ela ficou indignada e ela disse: será que Deus só fala a Moisés? E criou-se uma rebelião no meio do povo. Miriam estava, pela lógica humana, certa. Moisés tinha transgredido a lei de Deus que ele mesmo trouxe. Mas, queridos, a gente precisa olhar a vocação. É para aí que nós temos que olhar, como a palavra diz. Vocatel é a voz do próprio Deus. Os valores do próprio Deus. E Deus não tinha escolhido Miriam, Deus tinha escolhido Moisés, independente dos seus erros, porque as escolhas de Deus, elas são feitas diferente da nossa. Deus, naquele episódio que Davi é ungido rei, a gente aprende um pouquinho como é que Deus escolhe. Deus olha o coração. E nós, humanos, todos nós, estamos sujeitos a erros. E os nossos erros não inviabilizam, não torna sem efeito as escolhas que Deus faz. O líder é Moisés. A honra deveria ser dada a Moisés. E todas as vezes que isso não fosse feito, a gente estaríamos desonrando o próprio Deus, porque foi o Deus que escolheu Moisés para estar ali. E você sabe as consequências disso. Miriam fica leprosa. O povo para de caminhar, o arraial para por conta disso. E Deus traz uma palavra para Miriam. Ele diz para ela: olha, Miriam, quem é você? Moisés eu conheço, eu falo com ele face a face. É muito forte isso, né? Porque às vezes a gente está como Saul, achando que a gente já pode fazer, achando que a gente já tem essa qualificação de Deus, a gente já cresceu bastante
para parar de depender daqueles que são colocados sobre as nossas vidas, principalmente para determinar um caminho profético sobre nós, para nos conduzir aos planos e os projetos de Deus. E você sabe, Saul se orgulhou, né? Então, a honra é como eu quero reafirmar aqui, ela é a humildade em ação. Isso é honra. É quando você tira o seu orgulho de lado e você, por mais que isso lhe pareça difícil, você continua seguindo princípios que valorizam aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas, independente de qualquer coisa. É como Davi. Você sabe quando é que Davi esteve o reino sobre Davi esteve à prova? No dia que ele tinha a mão para matar a Saul e não fez. Deus colocou uma prova, na verdade uma armadilha celestial para ver o coração de Davi, né? E o rei Saul estava querendo matá-lo, estava perseguindo. E Davi se escondeu na caverna, e o rei Saul foi justamente para essa caverna fazer suas necessidades fisiológicas. Lá ele ficou desarmado, né? E Davi tinha a oportunidade de matá-lo. Davi tinha a oportunidade, né, de intentar contra a sua própria vida e se tornar rei naquele dia, naquele momento. Mas Davi, de uma forma muito forte, ele exalta a Deus e diz: eu não vou intentar contra o ungido do Senhor. Eu acho que foi nesse dia que Davi estabeleceu de fato o seu reinado sobre Israel. Foi nesse dia que Davi de fato estabeleceu-se como um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a honrar aquilo que Deus honra. Davi soube esperar o tempo certo, soube esperar uma colocação que venha do céu sobre as nossas vidas, né? Então nós precisamos olhar se existe uma vocação, se existe algo que Deus está trazendo na vida de alguém. Nós precisamos saber honrar, seja essa pessoa superior a nós, igual a nós ou até abaixo de nós. Nós precisamos saber honrar as vocações, né? As vozes de Deus na vida das pessoas. Quando a gente aprendermos isso, nós vamos estar com a mais poderosa chave do reino de Deus, que abre todas as portas, que libera todos os milagres, que estabelece todo o sobrenatural do céu, que concretiza e que, bate o martelo em relação a tudo que Deus espera de nós e que vai fazer nas nossas vidas. Muitos de nós temos perdido, de viver um sonho, um projeto, temos perdido de avançar. Muitos de nós estamos travados, girando em círculos, porque não abrimos a porta da honra, não abrimos a porta de reconhecer e valorizar aquilo que Deus escolhe. E independente, porque olha, vai parecer loucura, né? Ele vai escolher os mais fracos, ele vai escolher os que menos têm condições, ele vai escolher para confundir. Agora, isso foi dito a nós cristãos, e tem muitos de nós nos confundindo. Não era para que a gente fosse confundido, era para confundir o mundo. E às vezes nós estamos sendo confundidos. Então, querido, que você não seja mais confundido, que você aprenda a honrar, porque a honra, ela é a chave que abre os tesouros na vida das pessoas para nós, e estabelece também o que Deus sonhou, o projeto de Deus. E Deus vai fazer várias pegadinhas como essa. Pegadinhas para saber como é que está o nosso coração. Se o nosso coração é um coração de honra, por mais complexo, por mais difícil que seja, por mais ilógico que seja, a gente ainda continua acreditando em Deus, nas escolhas de Deus, que Deus não escolhe errado, que por mais que pareça, se Deus colocou alguém em algum lugar sobre nós, ou deu a alguém algo que precisa, que nós precisamos para nos abençoar, e a gente fica achando que parece que Deus errou nisso. Não, querido, Deus não erra. Deus sabe exatamente o que faz, e Ele testa o nosso coração para saber se nós estamos honrando a Ele na vida das pessoas, se nós estamos reconhecendo, e dando valor à escolha de Deus, se nós não queremos
em detrimento ao que a gente vê que foi escolha de Deus, querer estabelecer a nossa. Isso é o orgulho, isso é a chave que mais fecha a porta, é o valor que mais fecha a porta no reino de Deus. Então, o meu desafio para você nessa semana é que você cresça nesse aspecto, que você cresça em honra, porque a honra nada mais e nada menos do que o reconhecimento nosso em relação àquilo que Deus estabelece entre nós, sobre nós, abaixo de nós. E a gente sabe valorizar isso, tornar isso algo especial, sabe? Celebrar isso com alegria, sabe? Dizer, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que faz. Às vezes não precisa ser bom, não precisa ser ruim, só precisa nós reconhecer. Quando a gente reconhece, né? Como Davi podia ter estabelecido o reino dele ali, matando Saul, mas não. Ele não tocou no ungido, porque ele sabia que as escolhas de Deus não podem ser mudadas, não podem ser tocadas, não podem ser ofendidas. É Deus quem escolhe. E nós temos que aprender a enxergar isso. Olha a vocação, sabe? Porque Deus escolhe os menos, aquelas pessoas que, como o texto diz, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Às vezes o cara não tem aquilo que você gostaria que ele tivesse, né? Nem muitos poderosos. Às vezes, sabe, é a simplicidade que fala, é a simplicidade que é estabelecida, né? E nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. A gente precisa entender esse texto, a gente precisa viver isso. E isso daqui é o fundamento da honra. É quando a gente aprende a valorizar aquilo que Deus escolheu, e honrar isso, e celebrar isso, e dar valor a isso, e não deixar que isso se torne comum, não deixar que as escolhas de Deus se tornem ordinárias, se tornem, sabe, uma coisa corriqueira. Não, porque nós precisamos viver em milagre. E fé sem honra não produz milagre nenhum, não adianta, não vai funcionar. Então o meu conselho para você é que você aprenda a enxergar a vida, as pessoas, sempre com honra. Isso vai abrir portas, isso vai fazer você entender projetos do céu, isso vai fazer você valorizar aquilo que Deus escolheu, e você está acima de tudo honrando a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Forte abraço, eu amo você.